Olá, meus queridos, a paz do Senhor, aqui Judeon Souza Santo mais uma vez. Eu quero falar sobre um assunto aqui interessante para nós evangélicos, né, os cristãos, principalmente nós que somos cristãos. Existe um livro que foi publicado na CPAD, né, que o tema do livro é assim: mais erros que os pregadores devem evitar, mais erros. Porque existe o primeiro, existe o outro, né? Então, o autor desse livro é Ciro Sanches Zibord. Ciro Sanches Zibord, que escreveu esse livro, né, falando sobre mais erros que os pregadores devem evitar. Os pregadores. Nós que temos comumente acesso à questão da pregação da palavra de Deus, temos que ter cuidado. Existem várias coisas aqui, mas o que me chamou mais atenção foi essa parte aqui que é interessante, que eu vejo comumente acontecendo no nosso meio, pessoas abraçando essa forma de pensamento que não tem respaldo bíblico na palavra de Deus. Nós precisamos nos respaldar na Bíblia, na palavra de Deus, que é a norma, ela que normatiza a nossa fé, né? Essa verdade das Escrituras que normatiza como nós devemos pregar, como nós devemos nos comportar como cristãos. É a Bíblia, a palavra de Deus, irmão. Só as Escrituras, como diz aí essa confissão aí do Martinho Lutero. Então diz assim, ó, não diz, a palavra de Deus aqui evitar, os pregadores devem evitar isso, ó. A palavra de Deus não diz que devemos fazer confissão positiva. Agora eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é confissão positiva, meu irmão. O que é uma confissão positiva? Vou ler para vocês. É a crença errônea que as nossas próprias palavras podem abrir e fechar portas. Entendeu, meu irmão? Quer dizer, que é o poder das minhas palavras é que vai determinar, né, que vai fechar e que vai abrir. Gente, aonde é que essas pessoas acharam isso aí? Que tipo de pensamento é esse, essa filosofia? Da onde esses pregadores, muitos pregadores usam essas formas, né, de palavras de confissão positiva para dizer e afirmar isso, sendo que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em canto nenhum nós vamos ver esse tipo de comportamento. Então, o que é confissão positiva? Mais uma vez, uma interrogação. É a crença errônea de que as nossas próprias palavras podem abrir e fechar portas. E para defender esse modismos, né? Os triunfalistas, olha, ó, recorrem a Marcos 11:23. Depois você lê lá, Marcos 11:23. A despeito de Jesus, nessa passagem, não ter intentado estimular os seus discípulos a removerem montes. Imagine se cada crente tivesse o poder de olhar para uma montanha e revolvê-la. Onde estariam hoje o concovado e o pão de açúcar? Jesus, na verdade, empregou uma figura de linguagem, meu irmão. Uma figura de linguagem. A hipérbole é uma forma exagerada, não é uma palavra linguagem, figura de linguagem, uma forma exagerada de se falar algumas coisas, hipérbole. Hiperbolicamente, uma forma exagerada de se falar algumas coisas. Não que aquilo seja propriamente verdade, mas é uma linguagem figurativa. A Bíblia está repleto disso aí, de linguagens simbólicas, figurativas, né? Nós vamos ver isso muito, metáforas, né? E hipérboles, existe muito disso na Bíblia também, da qual se valeu também ao afirmar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10:25. Afinal, camelos não passam por orifícios de agulhas, literalmente. Isso foi apenas uma maneira de mostrar o quanto é difícil para quem confia em suas riquezas entrar no reino dos céus. Mateus 6, vai ver essa referência aí, 19:21. Da mesma forma, nenhum crente consegue tirar um monte do lugar, literalmente, mas pode, por meio de sua pequena fé,
superar obstáculos e alcançar vitórias memoráveis. Se eu pegar essa referência lá de Hebreus capítulo 11, versículo fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas que se esperam. Caso o leitor reconheça alguém que parou diante de uma montanha e declarou: monte, vá agora mesmo para o mar. Isso tem acontecido, gostaria de conhecê-lo. Você conhece alguém que fez isso, meu irmão? Você conhece algum homem da Bíblia que fez isso? Homens, como até mesmo os apóstolos, você conhece alguns deles que fizeram com que isso acontecesse na real, de maneira literal? Não existe nenhum desses. Na verdade, os propagadores da confissão positiva não se cansam de dar de ombros para a palavra de Deus, apegando-se à suposição ou à crendice de que tudo que falamos tem de ocorrer. Afirmam que há um poder sobrenatural nas palavras humanas. Gente, pelo amor de Deus, é muita tolice, né? Muita tolice, muita ignorância da parte dessas pessoas se apegar a esse tipo de pensamento e modismo, né? E que por isso devemos fazer declarações ou confissões positivas do tipo: eu sou vencedor, nasci para vencer, sou da geração de Samuel. Além do desgastado clichê, o Brasil é do Senhor Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus falou uma palavra assim, ó: põe a tua mão no arado e não olhes para trás. Tem gente que acha que só apenas falando, balbuciando palavras, dizendo profetizar palavras, sem autoridade nenhuma, que autoridade quem dá é Deus para os homens, para alguns homens, quando necessário, segundo a sua vontade, para que algo aconteça. Mas comumente nós vemos no nosso meio pessoas usando de palavras nesse sentido de pensamento, né, positivo. Nessa área da questão daí diz, né, fazer confissão positiva. Fazendo isso, meus amados irmãos, nós estamos indo contramão da própria palavra de Deus. Olha como nós devemos observar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas fazendo interpretações erradas, equivocadas, de forma distorcida com a palavra de Deus, com o evangelho, com as escrituras, pensando que é daquela forma e daquele jeito. Por isso a importância de estudar hermenêutica, é importante você estudar exegese, né? Fazer uma teologia, um básico de uma teologia pelo menos, para você ter pelo menos noção daquilo que está sendo dito. Então a palavra de Deus, ela precisa ser o quê? Você precisa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para não estar falando bobagem, meu irmão. Para não estar falando tolice, porque isso nós vimos de monte, aos montes. Principalmente aqui nas redes sociais, do Brasil afora, tanta tolice, tanta ignorância, na falta de conhecimento de tantas pessoas, para procurarem, né, se esforçarem pelo menos um pouco para conhecer a palavra de Deus. Sabemos que existem abismos culturais. A Bíblia não foi escrita em português, meus amados. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então nós precisamos pesquisar essas fontes, essas línguas, né, essa cultura, para que nós possamos ter pelo menos uma noção de como que é o comportamento, o pensamento daquelas pessoas, como eles viviam, que forma de linguagem é essa, se é poética, se é profética. Então tudo isso precisamos averiguar, pesquisar, para depois irmos falar alguma coisa para as pessoas, explicando alguma coisa da Bíblia para as pessoas, né? Pode ser que nós ocorremos mesmo com tanta pesquisa, mesmo com tanto estudo, buscando, né, aprimorar todos os dias, pode ser
Uai, seu app de vídeos curtos.